vos dirão essas boas almas. Sim, respondereis vós, mas não enganando. Nos não enganamos, responderão elas, pois não vamos procurar os nossos fregueses. São eles por si sós que nos vêm consultar. Se o nosso tempo é gasto, é justo que sejamos indenizados. Que quereis responder a isto? Isto, caros leitores, que o trabalho feito por vós mesmos é o mais bem feito, o mais produtivo, o mais seguro. Fazê-lo por intermédio de quem se faz pagar e engana é correr-se o risco de ser mistificado. Assim, nós que vos falamos, vimos, na chaminé de uma dama, afamada por seu talento de adivinhadora, uma dezena de copos e, em cada um desses, figuras, corações, olhos, estrelas, losangos, triângulos, etc., feitas na clara de ovo, com ácidos colorindo em azul, amarelo, malva e outras cores, segundo a necessidade da causa assim como conforme a riqueza do consulente. Ela fazia boas receitas com esses meios pouco honestos, mas que pensar da mentalidade e da moralidade dos clientes que depositavam confiança nela. Amigos leitores, termináramos aqui o que temos a dizer-vos para as principais e mais comuns mediunidades de que podeis encontrar indícios na vossa mão esquerda. 4. Como tornar-se vidente. A. Os dons. Cremos dever transcrever aqui as seguintes linhas, tiradas de uma obra cujo preço e matérias, que contém, não podem estar ao alcance de todos. Os nossos leitores apreciarão a nossa escolha com relação ao assunto, corroborando as ideias que nos levaram a escrever este pequeno volume. Na página 498 do livro A Secreto dos Grandes Exorcismos e Bênçãos, do Abade Júlio, no capítulo Dons lemos o seguinte: há dons de todas as espécies, dons físicos, dons naturais, dons espirituais e dons sobrenaturais. Os dons espirituais são a intuição, o sono lúcido, a clareaudiência, a visão, a escrita medianímica, etc., etc. Os dons sobrenaturais são as manifestações externas, a bilocação, a profecia, a cura, etc., etc. Pode-se ter esses dons ao nascer, pode-se desenvolvê-los, pode-se adquiri-los quando se não os tem, pode-se reconquistá-los quando se os perdeu. Mas, para certos dons, a queda é escorregadia e perigosa para os imprudentes, os não preparados ou os que só têm desejos terrestres. Os nossos olhares se elevam para bem mais alto, para o que vale a pena ser desejado. Muitos querem tudo saber, ser iniciados e imaginam que basta querer ter, para proceder eficazmente. É preciso, primeiramente, ter o dom que foi dado gratuitamente, seja ao nascer, seja no decurso da existência, pela dignidade da vida e elevação da alma. É necessário fazer verificar a existência desse dom por um iniciado, não basta crer que o possui. Algumas vezes e mesmo muitas vezes, é uma ilusão decepcionante que se paga, cedo ou tarde, cruelmente. Se o dom existe, pode-se desenvolvê-lo pela prece, pela iniciação, pela educação. Caminhar só é tropeçar no primeiro obstáculo e quebrar-se como um vidro. Para operar as invocações sublimes aos espíritos benfeitores e puros ou obter as graças superiores, é bom ter um lugar de recolhimento onde o vulgo não penetre, onde se possa orar sem ser incomodado por alguém e, sobretudo, é preciso entrar no alto domínio da mística divina que é a santidade interior e não a de fachada dos pretensos santos de milagres enganadores. Em tudo isto, nada de demoníaco há. Reneguemos toda a cooperação com os demônios, com os espíritos inferiores, desencarnados ou não encarnados. Nada temos de comum com eles. Adoramos um Deus único e veneramos os santos, canonizados ou não, que são os espíritos superiores. Que eles nos ajudem na nossa sagrada missão. Que eles nos abençoem e a vós que nos ledes. Glória ao Deus único. E preciso não confundir a vidência ou dom de ver com a lucidez ou dom de prever.
A lucidez é o resultado do fluido magnético humano sobre o cérebro de um sensitivo impressionável cujo duplo se exterioriza facilmente, se afasta e vai onde se quer, onde o exige o consulente ou magnetizador dessa pessoa, desse sujeito. A vidência é um dom inato, pertencente à própria pessoa que o possui muitas vezes por transmissão assim como por hereditariedade. Não é raro verem-se vários videntes na mesma família, em graus diferentes, tendo cada um uma especialidade própria. Um profetizará, outro receitará, um terceiro verá as almas dos caros desaparecidos dos consulentes, os descreverá, transmitindo-lhes conselhos, censuras etc. As diversas categorias de videntes hão existido em todos os tempos. A tradição, os Velho e Novo Testamentos, as vidas dos santos e as revistas espíritas ou espiritualistas nos têm fornecido milhares de exemplos de evidências. Todos os humanos não são videntes assim como todos os sonâmbulos não são lúcidos, porém grande é o número dos que ignoram que podem torná-lo e é para estes que escrevemos este livro com um fim que cremos tão louvável quão útil. Escrevemo-lo sem pretensão, mas sinceramente, como o fruto de nossas pesquisas, de nossas experiências. Indicaremos, simplesmente, como se pode reconhecer um vidente, quais sinais indeléveis desta faculdade se distinguem dos outros sinais que indicam uma ou mais faculdades. Dissemos, nos precedentes capítulos, que todas as faculdades do homem estão inscritas na mão esquerda, que elas esperam uma ocasião para se manifestarem e que como qualquer outra coisa deveriam ser estudadas, que o possuidor de tal ou qual faculdade deveria procurar desenvolvê-la, aumentar pouco a pouco seu campo de ação e conduzir, sem fadiga, a sua vontade instintiva, os seus fluidos especiais para o fim a atingir e que ela seja destinada à cura das moléstias, a dar esperança aos deserdados, consolo às mães que privadas dos seus filhos, muitas vezes na flor da idade, e que, em sua dor, se revoltam contra Deus, que elas acusam de maldade, Ele, o bom, o justo. Esses videntes privilegiados têm também o dever de se instruírem a fim de ficarem mais seguros de suas predições proféticas, quando recebem a missão de anunciar cataclismos, acidentes, impelidos que são a desvendá-los pelos espíritos superiores que velam por todos nós, pobres humanos. Amigos que quereis tornar-vos úteis aos vossos irmãos, lede, bem atentamente, as linhas seguintes e compenetrai-vos delas. Agi segundo a vossa consciência, conforme as vossas faculdades e recebereis, como fruto da vossa abnegação tanto quanto da vossa paciência, uma paz interior a nenhuma outra semelhante, pois adquiristes um dom precioso posto ao serviço dos sofredores, dos deserdados, dos provados, que vos fará encontrar amigos lá onde não suspeitais, ouvir hosanas lá onde havia gritos, murmúrios, prantos e lamentos. Reconhece-se que se é vidente por um triângulo que nasce na linha da sorte, 2 a 2, e termina na linha do Sol, das artes ou Apolônia, 2 a 5, para os candidatos à vidência, ao passo que, para os que viram ou veem habitualmente, esse triângulo se estende da linha da sorte, 2 a 2, à linha da intuição ou de Mercúrio, 2 a 6, embora ela corte a linha dita Via Láctea ou Via Lasciva, o que indica, no caso, uma faculdade em seu apogeu. Se o triângulo se dirige para o lado do polegar, guardai-vos, amigos, de crer em vossa vidência. Esse triângulo invertido quer dizer obsessão, alucinação, erro do sentido visual, produzidos por um falso guia, o vosso mau gênio. Se o triângulo invertido contém uma cruz de Santo André, ficai prevenido de que as vossas falsas visões vos conduzirão, talvez, à prisão, porém mais seguramente ao suicídio. Sede, pois, prudentes. Se o triângulo, bem colocado, está sulcado de arabescos, de zigue-zagues bizarros, há exagero em vossas visões e podeis ser tomado por impostor. Habituai-vos, pois,
a dizer simplesmente o que vedes, sem recorrer a floreados. Uma cruz latina no triângulo indica que vos especializareis em visões anunciando morte, o que não é nada alegre, na verdade, mas que tem a sua utilidade. Talvez que os pesquisadores achem outros sinais além dos que assinalamos, mas parece-nos ouvir reclamar-os a quem o título deste capítulo pôs água à boca porque anunciamos como tornar-se evidente e só falamos dos que o são ou vão tornar-se em tal. Impacientes com inquietos leitores, vamos procurar satisfazê-los e talvez mesmo reprovareis a nossa loquacidade. Com efeito, só temos que vos falar dos diversos meios empregados, em todos os tempos, para treinar na vidência, bola de cristal, copo d'água, clara de ovo etc. Oxalá tenhamos atingido o fim a que nos propomos, instruir divertindo, porém guarda contra os falsos médiuns, defendendo, assim, a nossa causa contra os charlatões, também contra os nossos irmãos muito crédulos, mais prejudiciais que os materialistas, estes nihilistas da evolução para o belo e o bem. Ou este julgamos dever aproveitar a autorização que nos concedeu o senhor diretor da casa editoral A. Ele Guiot, de Paris, para inserir nesta obra algumas páginas e trechos do volume Astrologia Populare, do Dr. Elista. Do primeiro capítulo desta obra, destacamos as seguintes passagens, nas quais os nossos leitores deverão inspirar-se antes de levarem mais longe as suas investigações, os seus estudos, os seus ensaios. Deixemos a palavra ao Dr. Sta. B. A predição do futuro. Lembro-me de já ter dito numa de minhas obras, a presciência é a memória do futuro. Este aforismo é absolutamente justo, pois prever é ver antes, ou, se a nossa memória, que não é, em suma, senão o depósito das ideias ou sensações armazenadas no reservatório psíquico do nosso cérebro, pode, sob o esforço da vontade, fazer-nos recordar essas mesmas ideias ou sensações, alegres ou tristes, agradáveis ou desagradáveis, partes sempre do nosso passado, que não são, em resumo, senão fatos conhecidos de nós, cuja imagem nos recorda, cada vez mais fracamente, à medida que os dias se sucedem aos dias, os sonos aos sonos, a ideia primitiva ou a sensação recebida, mais ou menos afastada da nossa percepção presente. Mas, ao lado da memória, que é o tesouro das ideias, há em nós uma outra faculdade cuja missão é de olhar não para trás e sim para diante, não de ver ou de recordar ao pensamento fatos já conhecidos mas sim de evocar fatos desconhecidos no misterioso domínio do futuro, faculdade essa que cada um possui em si, num estado de desenvolvimento mais ou menos adiantado segundo a idiosincrasia do sensitivo, seu temperamento, seus dons inatos ou as influências do meio em que a sua existência decorre, que tem, na realidade, vários nomes segundo o seu grau de desenvolvimento. Nas naturezas puramente instintivas, essa faculdade não é outra coisa que o instinto, porém, em um grau mais elevado, se chama pressentimento, nos seres ainda mais afinados tome o nome de previdência, enfim, no iniciado que se desenvolveu psiquicamente, ela toma o nome de vidência. A história nos revela que, em todos os tempos, houve profetas e adivinhos. A Bíblia conta que a pitonisa de Endor evocou a sombra de Samuel, antes de batalha de Gilboé, diante de Saul espantado de ouvir sair o prenúncio de sua morte dos lábios gélidos da sepulcral aparição. Ela, nos recorda, escrupulosamente, as predições, sempre exatas, dos grandes e pequenos profetas e todas essas profecias, quer antigas quer modernas, que sempre tiveram a sua fonte na inspiração. Todo ser equilibrado pode ser inspirado em sua hora, seja pelo pressentimento, a intuição, a dupla visão sonambúlica ou a vidência espontânea. O magnetizador provocando a segunda vista e o espiritismo, por meio dos seus médiuns, obtém, às vezes, revelações ou comunicações de surpreendente exatidão.
Quanto às ciências divinatórias, qualquer que seja o meio empregado, é quase sempre pela intuição que os fatos a sucederem, quer concernentes ao destino de um povo ou de um indivíduo, podem ser exatamente preditos. Fora de suas necessidades materiais, de suas aspirações cordiais e de suas ambições sociais, o espírito do homem sempre instintivamente se voltou para as futuras contingências que lhe reserva o seu misterioso porvir. O dia de ontem nos é conhecido, mas sabemos o que nos reservará o amanhã, que não é senão o desconhecido que nos atrai e nos preocupa mais. E sempre, desde que ele existe e pensa, o homem teve a consciência da si meio astral onde ele estava antes de nascer, onde, em cada noite, durante o seu sono, vai retemperar as suas energias morais e a sua força finita, e para onde ele pressente que voltará ao terminar a sua união forçada com a matéria. Quanto então a sua alma como uma radiosa borboleta que acaba de abrir a sua incômoda crisálida, e volará livremente no éter em busca da luz espiritual. A adivinhação é nascida da fé no futuro, que é o passado. Um redemoinho tenebroso onde se sumiram, misturadamente, as nossas ilusões fenecidas, as nossas esperanças perdidas, as nossas ambições reduzidas ao nada, ao passo que me futuro, esse mágico e prometedor, esse falaz mercador de quimeras, esse hábil idealizados de realizações, nos aparece, sempre, como um gênio benfeitor cuja rósea túnica flutuante se destaca sobre um fundo azul, no meio da miragem encantadora para o qual tendem as nossas mais íntimas aspirações e as nossas mais caras esperanças. Sabe-se que os livros santos, a Bíblia e a imitação, apresentam, algumas vezes, oráculos de uma justeza surpreendente. Tudo se compensa neste mundo cá de baixo e, pessoalmente, seríamos bem levados a crer que, em matéria de adivinhação, a intuição natural irá mais longe do que a ciência, e que quanto mais simples for o ajudante de que servirá, mais se terá ocasião de roçar a verdade. E por que quereis que o espírito despreze as pessoas honestas que não sabem ler? O espírito sopra onde quer e quando quer. Quanto mais um ser humano estiver perto da natureza, mais instintivo e mais ser apto estará a receber os influxos naturais em toda a sua pureza. Jeanne d'Arc não sabia ler, e o santo cura d'Ars, o maior taumaturgo do último século, jamais pôde aprender o latim. Um homem do mundo, imbuído dos preconceitos da sua casta, um sábio cheio de logaritmos, um político cego pela ambição, não serão jamais intérpretes da luz. Para se ouvir a voz melodiosa do Espírito inspirados, é preciso ser um entusiasta das obras do Espírito. Todos os poetas, os filósofos religiosos, os inspirados, são amantes das belezas da natureza e dos crentes. Disse, com razão, que o teísmo nunca produziu senão dicionários e canções báquicas. Crer nas coisas extraterrenas, colocar a sua confiança antes no invisível que nas coisas materiais, transitórias e puramente ilusórias. Admitir a possibilidade da revelação não é fazer ato de loucura como muitos supõem. E ao contrário, preferir a verdade imutável à lógica, sempre recheada de erros. A arte de predizer exatamente o futuro se reduz à arte de conhecer a humanidade, mas este conhecimento último depende exclusivamente da arte de se conhecer a si mesmo. O que ignora a si próprio não será jamais um vidente. Adivinho sinônimo de divino. A arte de predizer é ao mesmo tempo uma arte sacerdotal e real, não a arte de enganar e fazer dinheiro. A vida dos santos está repleta de predições que o tempo justificou. Não existe um adepto que conheça os destinos futuros do seu país do mesmo modo que adivinhará, se quiser, o futuro de tal ou qual indivíduo tão bem quanto de suas próprias contingências individuais. A intuição é para o pensamento o que a luz é para a chama. Os meios empregados para estimular a intuição e fazer jorrar a luz podem variar ao infinito, mas a resplandecente verdade é uma. Verdade e unidade são sinônimos. O que nos leva naturalmente a conhecer o futuro não é sempre uma vã curiosidade,
É também e sobretudo instinto. Para todos, ricos e pobres, ignorantes ou sábios, o futuro é a esperança e a esperança é um empréstimo feito à felicidade. Quando o Espírito não vem a nós espontaneamente pela via intuitiva ou pelos nossos pressentimentos, ele está sempre pronto a consentir objetivamente em quaisquer processos postos em jogo pela imaginação, o desejo ardente e a boa-fé do interrogador. Tudo depende da confiança deste último no método empregado. Quer isto dizer, todavia, que seja preciso abandonar todos os estudos especiais que cada um dos ramos da adivinhação comporta. Não pensamos assim. Achamos, porém, justo provar que, para o espírito, não há alto nem baixo na sociedade que se ele consente, às vezes, em se manifestar em suntuosas moradas, parece se comprazer melhor, habitualmente, no meio de naturezas simples e retas, de gostos modestos e de fé sincera, em suas pobres habitações, onde a pobreza toma o lugar do luxo e onde os sentimentos maus, tais como a inveja e a ambição, foram para sempre banidos. A estrela que brilhava radiosa no alto do humilde estábulo de Belém é uma garantia disto. Das profundezas do infinito, ela irradiava sobre o miserável teto da cabana em que Redentor acabava de nascer, de pais pobres e exilados, sobre a palha de um estábulo, entre bois, símbolo do trabalho, e um asno, símbolo da paciência resignada. Diante desse quadro sobre-humano, 3 reis magos, guiados pela estrela misteriosa, prestaram ao recém-nascido, todo aureolado de uma luz deslumbrante, a tríplice homenagem com que o reconheciam por seu saber transcendental, como homem, com a mirra, como rei, com ouro, como Deus, com o incenso. Nesse dia, sempre memorável, a ciência astrológica, antiga como a esfinge de Gizé, de humana que então era, foi por esse fato, divinizada. Ele está. 5. Conclusão. Esforçamo-nos em examinar, fielmente, a parte essencial das principais mediunidades. Contentar-nos-emos, para terminar, em aditar algumas reflexões racionais. Todos estes fenômenos foram observados por testemunhas dignas de fé e cada um, com um pouco de boa vontade, poderá renovar uma experimentação relativamente fácil, em condições de se cercar de todas as precauções possíveis. Deve-se lembrar bem de que uma curiosidade malsã deve ser afastada. Se os investidores são de boa fé e se acham animados do amor do bem, tirarão, sem dúvida, imensa vantagem de sua experimentação conscienciosa. Todo mundo fala hoje de espiritismo e de suas diversas manifestações, porém, com exceção de todos os iniciados e de um regular grupo de sábios e pensadores que tiveram o trabalho de estudá-lo, nada iguala a ignorância do povo a seu respeito. Quando, pela primeira vez, se estuda seriamente a questão, experimenta-se uma verdadeira estupefação e se percebe que a literatura especial do Espiritismo contém numerosas obras de um valor inesperado e de um grande interesse. Quando se lê, se estuda e se instrui a respeito, verifica-se logo que muitos sistemas filosóficos que os entretiveram durante tanto tempo são bem inferiores ao Espiritismo. Esta pequena obra é apenas uma breve compilação destinada a despertar a curiosidade dos investigadores para os levar a folhear, um pouco, os belos livros que se têm escrito sobre o Espiritismo e as ciências psíquicas. Afirmamos, peremptoriamente, que os leitores não serão nunca enganados e que, sem esforços, chegarão a compreender fatos considerados até aqui como sobrenaturais, em consequência da ignorância, da tolice e do dogmatismo religioso. Oxalá possamos atingir o fim a que modestamente nos propomos, desenvolver a emulação de todos para melhor conhecerem as modalidades diversas das leis naturais que regem o mundo visível e o mundo invisível. Nenhum homem, nenhum pensador, nenhum sábio, pode desdenhar estes apaixonantes problemas.
A humanidade terrena está sempre trêmula diante da pedra tumular e do perturbador mistério que ela parece encerrar. Um pouco de lógica, um pouco de reflexão, um pouco de boa vontade, bastam para acalmar a alma inquieta. Um pouco de esforço, um pouco de estudo, um pouco de ciência, bastam também para torná-la forte para decifrar, em parte, o enigma da vida e da morte. E não é apenas uma promessa formal que fazemos aqui, é uma verdade, muito tempo desconhecida, que oferecemos, na Terra, aos homens de boa vontade. Paul Bourdieu. 6. Objetos para desenvolver algumas mediunidades. A. A prancheta de escrita automática. Conhecem-se duas espécies de pranchetas móveis de que se servem, habitualmente, os médiuns. Uma delas, dita prancheta de escrita automática, conforme o modelo acima, é composta de uma mesinha de acaju, de forma triangular, munida, na base, de duas roldanas. No alto, uma armação metálica provida de um pequeno parafuso permite fixar um lápis cuja ponta, repousando ao mesmo tempo que as roldanas sobre uma folha de papel, traça, de acordo com as mediunidades dos experimentadores que colocam as suas mãos sobre a prancheta, sinais, palavras ou desenhos. A outra, dita prancheta de índice, é também composta de uma mesinha de acaju repousando sobre 4 pés feltrados, dos quais um, mais longo, colocado diagonalmente, designa as letras escolhidas sucessivamente, no quadro alfabético, diante do qual se move o aparelho. Estas duas espécies de pranchetas apresentam, todavia, o inconveniente de uma mobilidade insuficiente que, ocasionando certa fadiga aos médiuns, prejudica a rapidez e a qualidade das comunicações. Numa nova espécie de prancheta, o inventor da mesma, um hábil mecânico, reuniu os característicos das duas pranchetas precedentes e o aperfeiçoamento feito consiste em 4 pés baixos munidos de um sistema de bolinhas rolando sobre bolinhas, dando um movimento fácil ao aparelho. Uma flecha de metal desempenha o papel de índice quando os experimentadores se comunicam com o invisível pelo alfabeto ou já. Se desejam obter a escrita automática, só tem que retirar a flecha e substituí-la por um lápis. B. O comunicador dos espíritos. Este aparelho, chamado pelos ingleses de Spirit Communicator, é uma espécie de prancheta com a diferença de que o indicador se move sempre na mesma direção de números, letras e sinais, e não sobre um quadro alfabético, como a prancheta de índice. C. O quadro alfabético. O acessório indispensável à prancheta de índice, de que se tratou nesta obra, é o quadro alfabético de papelão, do modelo acima. Este quadro de papelão oferece sobre os quadros alfabéticos de madeira a vantagem de ser menos espesso e volumoso. Além disto, o material empregado na sua construção favorece o deslocamento silencioso da prancheta de bolinhas nos pés e os caracteres do alfabeto se destacam em preto sobre o branco e são mais nítidos e legíveis. D. A bola de cristal. O presente desenho dá uma ideia real do que é a bola de cristal. Geralmente, a bola é colocada sobre um suporte de madeira envernizada de preto, em lugar de posta sobre um pano preto ou escuro, como aparece acima, servindo o pano para enrolá-la depois de terminada a experiência, quando é colocada em uma caixa apropriada. E a trombeta de alumínio. Nas experiências de voz direta, usa-se, geralmente, uma trombeta ou uma corneta de alumínio, o mais leve possível, da qual os espíritos se utilizam para materializarem as suas vozes, com auxílio de um médium de efeitos físicos. 7. Pequeno dicionário de termos usados no Espiritismo. Com o fim de tornar mais útil o presente guia da mediunidade, elaboramos este pequeno dicionário de termos usados no Espiritismo, dicionário que poderá ser ampliado e melhorado em qualquer oportunidade. Alma, ser inteligente,
de matéria quintessenciada, unido ao corpo durante a vida terrena. Geralmente é empregado como sinônimo de espírita. Animismo, estudo das manifestações da alma ou espírito, quando encarnado. Anímico, fenômeno que diz respeito à alma. Agente, pessoa que ocasiona um fenômeno. Aura, emanação fluídica da alma. Aparição, fenômeno pelo qual os espíritos desencarnados se fazem visíveis. Alucinação, falsa percepção causada por uma sensação real no estado de vigília. Adepto, profitente de uma doutrina espiritualista e também sinônimo de iniciado. Ambiente, nome que se dá ao que é formado pelas mentes dos assistentes de uma sessão espírita e do qual dependem os seus resultados. Bilocação, presença simultânea de uma mesma pessoa em dois lugares diferentes, partos ou afastados. Clareaudiência, conhecimento supranormal de coisas realizadas ou a realizar, por meio dos órgãos auditivos ou ouvidos. Clareaudiente, o que ouve a voz dos espíritos. Clarividência, conhecimento supranormal de coisas realizadas ou a realizar, por meio dos órgãos da visão ou olhos da alma, melhor dizendo. Clarividente, o que vê claro no plano espiritual. Comunicação, mensagem escrita ou falada por um espírito desencarnado. Controle, termo pelo qual os espíritas anglo-saxões designam um espírito guia que corresponde, no catolicismo, ao anjo da guarda. Curador, nome pelo qual se designa o médium que cura pela imposição das mãos ou por meio de passes. Desdobramento, sinônimo de bilocacão. Desencarnação, termo que designa exatamente o fenômeno por meio do qual o espírito deixa, pela chamada morte, a carne ou o corpo físico. Desencarnado, estado do espírito no outro mundo ou espiritual. Desmaterialização, fenômeno que consiste no desaparecimento, mais ou menos rápido, de partes do corpo humano ou mesmo deste completo, que depois é rematerializado. Desobsessão, termo com o qual se designa o tratamento das obsessões duplo, nome com que se designa também o perispírito. Espiritismo, nome dado por Allan Kardec à doutrina que codificou, baseada nos ensinos dos espíritos desencarnados e em provas experimentais. Espírita, adepto ou profitente do espiritismo, também espiritista. Espiritualismo, doutrina baseada na existência do espírito imortal. Espiritualista, nome pelo qual se designa quem crê na existência do espírito. Espírito, ser inteligente ou alma, quando liberto da carne ou corpo físico pela desencarnação. Encarnado, nome dado quando o espírito está unido ao corpo físico ou carne. Eflúvio, emanação fluídica que sai muitas vezes das mãos do médium por ocasião dos passes espíritas. Ectoplasma, espécie de matéria que sai geralmente da boca e das narinas do médium para materializar o espírito. Entidade, sinônimo de espírito desencarnado, também chamado inteligência. Evocação, meio pelo qual se pede a presença, com a permissão de Deus, de determinado espírito desencarnado. Erraticidade, lugar em que erram os espíritos desencarnados em estado de perturbação espiritual ou de ignorância. Estado de relação, elo invisível que liga uma pessoa a outra, principalmente nos passes mediúnicos, depois do contato. Fantasma, duplo dos vivos ou aparição semimaterializada. Fascinação, sedução produzida por um espírito desencarnado com o fim de levar um vivo por um caminho errado na Terra. Fluido, matéria em estado invisível. Hipnotismo, estudo dos fenômenos produzidos por uma pessoa em estado de hipnose ou sono hipnótico. Identidade, conjunto de elementos minuciosos por meio dos quais se verifica, no momento ou posteriormente, se o espírito, comunicante é realmente quem diz ser, ao fornecer detalhes verificáveis de sua vida terrena. Intuição, conhecimento antecipado de algo que irá acontecer. Invocação,
prece, apelo espiritual. Levitação, suspensão de uma pessoa ou coisa no ar por meio de forças mediúnicas geralmente invisíveis. Lucidez, sinônimo de clarividência na maioria dos casos, podendo verificar-se no estado normal ou sonambúlico, em que o sujeito ou médium vê, a grandes distâncias, o que não vê normalmente. Letargia, estado patológico em que a pessoa fica privada do uso dos seus sentidos normais. Livre-arbítrio, diz-se da vontade concedida ao espírito de escolher o seu próprio caminho na vida terrena ou espiritual. Sinônimo de livre-albedrio ou vontade própria. Lei de causa e efeito, lei que se acha ligada do livre-arbítrio, ou como se diz: quem com ferro fere com ferro será ferido, isto é, quem desejar mal aos seus semelhantes sofrerá o choque de retorno ou volta do mal desejado contra si próprio. É a lei do karma. Médium, palavra latina que designa a pessoa que serve de intermediário entre os dois mundos, o terreno e o espiritual. Mediunidade, faculdade dos médiuns de produzirem os fenômenos ditos mediúnicos ou medianímicos. Materialização, aparição momentânea de um espírito graças aos fluidos do médium e das presentes ou ectoplasma do médium de materialização. Magnetismo, ação de correntes magnéticas produzidas por um magnetizador, muitas vezes médium curador. Mensagem, comunicação dada, por vários meios, pelo espírito desencarnado. Mesas falantes, tripés ou quaisquer espécies de mesa de madeira ou vime utilizadas para as experiências de tipologia. Moldagem, fenômeno que consiste em obter, na parafina, formas de mãos, pés etc. Morte, separação do corpo físico e do espírito. Sinônimo de desencarnação. Obsessão, influência exercida por um espírito desencarnado sobre uma pessoa viva por vingança e muitas vezes por ignorância do seu estado espiritual. Obsessor, espírito que exerce a sua ação maléfica sobre um ser vivo. Ouija, prancheta usada para o recebimento de comunicações ou mensagens espirituais sem incorporação. Ocultismo, doutrina que estuda os mistérios da natureza e os poderes psíquicos latentes na espécie humana. Perispírito, invólucro semimaterial do espírito que serve de intermediário entre o espírito e a matéria. Personalidade mediúnica, sinônimo de espírito manifestando-se por um médium. Psicografia, escrita mediúnica recebida pela mão do médium. Psicógrafo, sinônimo de médium escrevente. Possessão, domínio de um corpo humano por um espírito estranho, com intuitos maléficos. Sinônimo de obsessão. Premonição, previsão ou precognição de um acontecimento a realizar-se. Psicometria, fenômeno pelo qual um sensitivo revela fatos relacionados com pessoas ou coisas, segurando, embrulhado, em uma das mãos e sem saber o que, algo pertencente a tal pessoa, que pode estar presente ou longe. Psicômetra, sensitivo que possui a faculdade de psicometria. Percipiente, pessoa que percebe o fenômeno mediúnico. Pneumatologia, escrita direta dos espíritos, isto é, sem a intervenção de um médium. Psicologia, parte da filosofia que trata da alma, suas faculdades e manifestações no mundo. Psíquico, fenômeno que diz respeito à alma, como fenômeno psíquico ou espírita. Palingenesia, doutrina da reencarnação. Paranoia, enfermidade mental semelhante à loucura. Paranoico, pessoa que padece de paranoia ou loucura. Poltergeist, palavra alemã que indica o espírito barulhento ou assombrador, que perturba casas atirando pedras nelas ou fazendo levitar objetos domésticos etc. Parapsicologia, metapsíquica mental com a qual se tenta explicar não só os fenômenos anímicos como os indiscutivelmente espíritas, isto é, produzidos por espíritos já desencarnados. Pictografia, variante da escrita automática,
com a qual se obtém um desenho ou uma pintura dita espírita. Polígrafo, termo com que se designa o médium escrevente que recebe mensagens com muitas caligrafias e sobre assuntos diversos. Precognição, sinônimo de premonição ou previsão de acontecimento a realizar-se. Preexistência, vida anterior do espírito em sua série ininterrupta de existências. Pressentimento, antevisão vaga de algo que irá acontecer. Presciência, conhecimento prévio de coisas futuras. Protetor, sinônimo geralmente de espírito ou guia, porém um médium pode ter mais de um protetor. Psicologia, transmissão do pensamento dos espíritos pela voz de um médium falante ou de incorporação. Reencarnação, volta dos espíritos à vida terrena para pagamento de faltas aqui cometidas ou por alguma missão especial. Raps, palavra inglesa com a qual se designamos golpes, pancadas ou batidas mediúnicas. Renascimento, sinônimo de reencarnação, que não deve ser confundido com metempsicose ou reencarnação às vezes em animais, o que o espiritismo não admite. Regressão da memória, fenômeno magnético sugestivo pelo qual se faz um sensitivo voltar ao passado em ordem inversa das idades, isto é, de velho a moço e de moço a criança, inclusive em vidas anteriores. Sensitivo, pessoa cuja sensibilidade é bem desenvolvida. Sombra, sinônimo geralmente de fantasma. Subjugação, domínio de um espírito desencarnado sobre um ser vivo, levando-o a agir contra sua própria vontade, que é anulada por ele. Sugestão, ação pela qual se projeta uma ideia sobre uma pessoa sugestionável. Transe, estado especial do médium durante a comunicação, por incorporação, de um desencarnado. Telecinésia, movimento produzido à distância, sem contato visível. Telepatia, transmissão da mente de uma pessoa para a mente da outra, perto ou afastada. Transporte, fenômeno pelo que objetos são levados de fora para dentro, aporte, e de dentro para fora, asporte, em um recinto mesmo hermeticamente fechado. Tipologia, comunicação espírita por meio de golpes ou batidas na mesa mediúnica ou em outro lugar. Transfiguração, fenômeno pelo qual a fisionomia de um médium se transforma na do espírito que se manifesta por seu intermédio. Trípode ou tripé, mesinha mediúnica de madeira ou vinho usada nas experiências de tipologia. Trombeta, instrumento usado nas experiências de voz direta, em que os espíritos falam como em um microfone, sem a incorporação no médium. Ubiquidade, sinônimo de bilocação, em que o espírito se desprende do corpo e se afasta às vezes para lugar bem distante. Umbral, zona espiritual inferior em que permanecem os espíritos maus empedernidos. Vampirismo, ação dos espíritos maus sobre os seres vivos, provocando discórdias de todas as espécies, doenças, obsessões etc. Vaticínio, predição, prognóstico. Vidência, faculdade de ver o que os olhos humanos não percebem no plano espiritual. Para haver boa vidência é preciso bom ambiente. Xenoglossia, faculdade de falar ou escrever em mais de uma língua ou idioma, muitas vezes desconhecidos dos presentes. Francisco Clorso Werneck. Fim.